estar pensando junto com os irmãos desse texto sagrado, que com certeza o Senhor Deus estará falando aos nossos corações, nos orientando para que possamos prosseguir na sua presença, na sua vontade, andando na sua direção, para que breve, muito em breve, nós possamos juntos estar subindo junto com a igreja para herdarmos o céu por herança. Glória a Deus. O escritor diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Queremos pensar sobre o extravio final das pessoas que se envolve com o mundanismo e com tudo aquilo que aborrece os olhos de Deus. O escritor faz menção no versículo 12 sobre o cuidado que devemos ter para que nunca haja em nosso coração, ou para que nunca haja em nós um coração mau e infiel que venha fazer-nos apartar do Deus vivo. Quando nós lemos, meus amados, Jeremias capítulo 17 e o versículo 9, diz assim a palavra: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aqui o profeta, ele faz menção de um coração enganoso. E às vezes nós ouvimos pessoas dizendo: olha, eu senti no meu coração de fazer isto ou aquilo. E às vezes praticam coisas que não têm nenhuma base bíblica, que a Bíblia Sagrada não orienta que assim seja feito. São enganados pelo próprio coração. Mas nós louvamos a Deus que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é dirigida pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá um norte. É a palavra de Deus que nos orienta e que nos faz alcançar o alvo desejado. Existem pessoas que deixam ser levados ou dirigidos por sonhos, visões ou algumas revelações que às vezes não têm nenhuma base bíblica. Então nós devemos ter o cuidado. Existem sonhos que são de Deus, existem sonhos que são revelações de Deus, como também visões, como também as profecias, mas tudo precisa ter base bíblica. Glória a Deus. E aqui, meus amados, o escritor está chamando a nossa atenção para este cuidado, que nunca venha haver em nós um coração mau e infiel que venha fazer nos apartar do Deus vivo. Glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 14, o versículo 30, diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja
é a podridão dos ossos. E nós perguntamos nesta noite: como está o teu coração? Está em paz? Está em paz com Deus? Está em paz com teu irmão? Está em paz com teu próximo? Está em paz com teu vizinho? Está em paz com teu colega de trabalho? Aqui o sábio Salomão está nos dizendo que o coração em paz, ele dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Que Deus nos guarde. Que o Senhor Jesus nos cubra com o teu sangue, e que o mal da inveja não encontre lugar no nosso coração, mas que o nosso coração esteja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Como está o teu coração? A presença do Senhor está nele, o Espírito Santo habita nele. Glória a Deus. Então glorifique o nome de Jesus. Vede, irmãos, que não haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Quantas pessoas, por causa da maldade do coração, por causa de algo que brota no seu coração que não agrada a Deus, vão se afastando da presença de Deus. Aleluia. E não é bom que isto aconteça. O conselho do Senhor aqui nesta noite é que não haja em nós, em nossos corações, nada que venha nos apartar do Deus vivo. No verso 13 ele diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo da voz que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E o escritor diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você está ouvindo a voz de Deus? Abra a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Como é bom, como é maravilhoso nós estarmos na presença desse Deus que tudo pode, chegar diante dele com o coração puro, com um coração contrito, não havendo em nosso coração nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma mágoa, mas nos apresentarmos diante de Deus com um coração puro e sincero, e poder apresentar a Deus o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração a Ele, sabendo que no nosso coração não existe nenhuma infidelidade, nenhuma maldade, mas que o nosso coração esteja puro, para que o Espírito Santo possa habitar nele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 18, verso 21, diz assim: porque guardei os meus caminhos, caminhos do Senhor, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei do meu Deus. Você tem guardado os caminhos do Senhor no seu coração? Você tem dito: vale a pena estar na presença do Senhor? Vale a pena estar no culto ouvindo a palavra de Deus? Porque aqui nós chegamos tristes e saímos alegres. Às vezes alguém chega fraco e sai fortalecido com a presença do Espírito Santo de Deus.
Quantas vezes, meus amados, alguém chega à casa de Deus com a sua cabeça baixa, olhando para baixo, pensando nas adversidades, nas provas, mas quando ele chega, o seu coração está puro diante de Deus, não existe nele nenhuma infidelidade, está puro, mas enfrentando a adversidade da vida, e ele começa a orar, começa a falar com Deus, começa a glorificar o nome do Senhor, e de repente ele começa a se alegrar. A presença do Senhor nos faz alegrar, e nós vamos dando glória, um dá o aleluia, o outro glorifica dali, o outro fala línguas estranhas lá, e quando termina o culto, nós vamos para casa dizendo verdadeiramente, o Senhor falou conosco. Glória a Deus. Nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O salmista no Salmo 51, verso 10, ele ora ao Senhor Deus e ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Oxalá que todos nós pudéssemos fazer esta oração, fazer este pedido a Deus: Senhor, eu preciso de um coração puro na tua presença, eu necessito que o Senhor renove em mim um espírito reto, para que eu seja agradável aos teus olhos. É maravilhoso, meus amados, quando nós estamos na presença deste Deus, mas infelizmente existe pessoas que eles vão se extraviando no caminho, vão se afastando da presença do Senhor, mas a recomendação é esta: que nós possamos, ao ouvir a voz do Senhor, não endurecer os nossos corações. Você já ouviu a voz de Deus? Aleluia! É bom ouvir a voz do Senhor, glória a Deus. E aqueles que voltam atrás na sua caminhada espiritual, aqueles que conservam alguma coisa má no seu coração, eles não estão progredindo na vida espiritual, mas eles estão retrocedendo, eles estão voltando atrás e vão se afastando da presença do Deus vivo. E não é bom que isto aconteça. Quem volta atrás, ele erra o caminho dos céus, ele não vai chegar lá. Voltar atrás, em nossa experiência cristã, é uma tentação com que o inimigo das nossas almas quer nos derrotar. Já conversou com alguém que disse: eu acho que não vou continuar, eu acho que vou parar, não dá para prosseguir, está caindo no laço do inimigo que quer derrotar a sua alma. Meus amados, nós precisamos avançar, nós precisamos enfrentar a luta, enfrentar a guerra, as pelejas da vida, com Cristo no nosso coração, e dizendo: eu irei até o fim. Não volte atrás. Voltar atrás na experiência cristã é uma tentação que o inimigo
tem planejado para nos derrotar. Então avance, marche, caminha, vença no nome de Jesus. Oséias capítulo 11 e o versículo 7 diz assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, mas nenhum deles o exaltam. Existem aquelas pessoas que, quem sabe, num dia de festividade, no dia de um evento, que às vezes tem um pregador, um cantor de fora, eles até clamam a Deus. Alguns até levantam as suas mãos, movimenta com as suas mãos, expressando o seu louvor a Deus. Mas na verdade é o que Oséias está dizendo aqui. Glória a Deus. Até clamam ao Altíssimo, mas nenhum deles o exaltam, porque negam ao Senhor com as suas obras. Mas a recomendação para nós é que na nossa experiência de vida cristã, nós não podemos ceder aos projetos do inimigo, porque ele vai derrotar aqueles que cederem. O que Jesus disse? O Senhor Jesus, Mateus capítulo 15, verso 8, e o versículo de número 9, vamos ler? Glória a Deus. Quem vai acompanhar a leitura? Mateus capítulo de número 15, verso 8, e o versículo de número 9. Glória a Deus, diz assim: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor venha guardar a nossa vida, que essas palavras não venham de encontro a nós, mas que nós possamos falar e assim proceder, honrar o Senhor com os nossos lábios, mas honrar ao Senhor também com as nossas obras, com as nossas atitudes. Quem tem honrado a Deus? Glória ao nome do Senhor. Meus amados, não podemos voltar atrás, porque quando nos voltamos atrás, o inimigo de nossas almas tem laços preparados para derrotar o cristão que assim o faz. Mas que o Senhor nos guarde, que possamos estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus, que possamos estar revestidos do poder do alto, para nós continuarmos fazendo a vontade do Senhor, olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Em segundo lugar, o Senhor Deus não tem prazer no que volta atrás. O Senhor não tem nenhum prazer. Ele quer que nós prossigamos. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38, mas vamos ler o 37, que diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Aí ele diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição,
mas daqueles que crê para a salvação e para a conservação da alma. Você pode dar um glória para Jesus? O Senhor não tem prazer nos que voltam atrás. E nós não somos daqueles que voltam. Nós somos daqueles que avançam para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não podemos voltar atrás, porque quem volta erra o caminho do céu. Quem volta atrás jamais vai alcançar uma eternidade de paz com Cristo. Então não podemos voltar, precisamos avançar. Terceiro, quem não é reto para com Deus, fatalmente irá apartar-se dele, extraviando-se para sempre. É o versículo que nós lemos no início. Vede, irmãos, que nunca haja em vós qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar dos Deus vivo. Nós não podemos voltar atrás. Nós precisamos avançar a cada dia, nos submeter à vontade divina, ao seu querer, aos ensinos da Bíblia Sagrada, para que nós possamos ir de fé em fé, de vitória em vitória, até chegarmos no céu. Glória a Deus. Lembrando que nós precisamos purificar o nosso coração. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses 5:23, ele disse: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, toda a vossa alma e espírito e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus. Por isso cantamos: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riquezas, da qual poderei desfrutar. Irei eu para a linda cidade. A igreja canta: Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Deus. Nós vemos na palavra algumas razões que as pessoas se afastam de Deus. Primeiro, falta de tempo e desejo de orar. Quando nós deixamos de orar, quando nós não encontramos tempo e nos falta o desejo de orar, nós vamos lentamente nos afastando da presença de Deus. Começamos a não ter desejo de estar na casa de Deus. Aí nós não conseguimos chegar no culto de terça. Na quinta nós faltamos, no domingo nós chegamos atrasado e nós vamos distanciando do Senhor, porque nós não estamos tendo ou vivendo uma vida de oração. Falta de tempo e desejo de orar faz com que algumas pessoas
vão se afastando da presença do Senhor. E isso não é bom que aconteça. A nossa prioridade precisa ser revestir-nos da presença do Senhor. Nós precisamos, meus amados irmãos, sentir a necessidade de ter a companhia do Espírito Santo de Deus no nosso dia a dia. Precisamos sentir esta necessidade. Eu preciso sentir a presença do Espírito Santo no meu dia a dia. E como fazer isto? Orando a Deus. Orando. Eu não tenho tempo. Às vezes nós temos tempo para tantas coisas e nós não priorizamos um tempo do nosso dia para buscar a presença do Senhor, e nós vamos distanciando. Mas, amados, é uma prioridade da igreja buscar a presença do Espírito Santo de Deus no dia a dia. E para isso, a oração ela é fundamental. Eu não tenho tempo. Ore 5 minutos. Ore 10 minutos. Os que puderem, ore um pouco mais. Ore meia hora, 2 horas. O importante é que nós estejamos orando, buscando a orientação de Deus através das nossas orações. Glória a Deus. Nós sabemos que essa tarefa da oração, ela não é tão fácil. Alguém dobra o joelho, começa a doer o joelho, daqui a pouco a gente fica só numa perna, coloca a outra. Meus amados, mas se nós nos prostrarmos na presença do Senhor, o Espírito Santo nos condiciona, nos capacita para estar na presença de Deus. Estávamos lá em Portelândia e nós fizemos um propósito de orarmos em uma congregação todas as terças-feiras pela manhã. E o primeiro dia que nós fomos, chegamos lá, era 8 horas da manhã, eu na companhia de mais alguns obreiros, nós dobramos os nossos joelhos 8 horas, deu 8h30, deu 9 horas, os nossos joelhos dobrados, deu 10 horas, e os irmãos começaram a olhar para mim, falaram, será que não vai parar? Aleluia, nós fomos ali de 8 da manhã às 11h30 com os joelhos dobrados na presença do Senhor. De repente não via mais o tempo passar, não sentia mais dor no joelho, porque a presença de Deus, ela foi nos envolvendo. Aleluia, e é algo maravilhoso quando nós estamos na presença do Senhor. O irmão Walter, ele é cearense, não, piauense, desse tamanhozinho. E um dia um irmão disse para ele assim, irmão Walter, eu ouvi dizer que o senhor é de oração, e eu quero orar com o senhor. Ele quis fazer um desafio com o irmãozinho. Ele mesmo falava assim, irmãos, eu era tão feinho, magrinho, que só tinha cabeça, parecia mais uma formiga cabeçuda, mas ele era baixinho assim, cabeçudinho, mas um homem de Deus, um homem de oração. E aí terminou o culto, ele disse para o irmãozinho, então vamos orar, né, irmão, vamos. E ele disse para a esposa, olha, você vai para casa, porque eu vou orar, mas o irmão, eu não sei que hora nós vamos embora. E o irmão Walter dobrou o seu joelhinho lá, estendeu os braços assim, e orou 1 hora, orou 1h30 com os braços assim, orou 2 horas, e o irmão foi olhando, e disse, irmão, o senhor vai continuar? Ele disse, vou, irmão. Falou, estou indo embora, Pai do Senhor. E o irmão Walter passou ali a noite na presença de Deus. Meus amados, quando nós oramos, nós ficamos sensíveis à voz de Deus.
Quando nós oramos, nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, e algo maravilhoso, especial acontece nas nossas vidas. Esse mesmo irmão, um dia, ele disse que estava orando e o sapato furou. O sapatinho dele furou de um lado, ele ia ajoelhar, tampava com o outro pé. De repente furou o outro lado também. Falou: Jesus, agora ficou ruim. Os dois pés furados, não tem como esconder. Terminou o culto, ele disse para a esposa dele: eu vou orar essa noite para Jesus me abençoar. Coisa simples, irmãos, mas que serve para a nossa edificação. E ele dobrou o seu joelho quase 10 horas da noite, e ele orou até as 5 da manhã, orando: Senhor Deus, eu preciso de calçados, eu sou teu servo, olha como está. 5 horas da manhã ele foi para casa, e já não foi dormir, foi cuidar, molhar a horta, ficou por ali, amanheceu o dia, e na oração o Senhor falou com ele, falou: eu vou providenciar para ti. 8 horas chegou um irmão, chamou lá na porta: irmão Walter. Eu disse: pode falar. O senhor não sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Ele falou: eu sei. O que é? Veio me trazer um par de sapato. Oh, mas como o senhor sabe? Deus me falou. Foi lá, pegou o par de sapato, colocou no pé, agradeceu e continuou fazendo os seus afazeres. Passou um período de tempo, chegou uma irmã e disse: irmão Walter, meu esposo comprou um par de sapato, ficou apertado. Que número é o senhor? Falou: esse aí é o meu número, pode me dar que serve. Entregou 2 pares. Quando foi depois do almoço, chegou um outro irmão e disse: irmão Walter, eu estava em casa e o Senhor Deus me mandou trazer um par de sapato. 3 pares de sapato. 5 horas de oração. Então, meus amados, quando nós oramos, Deus age em nosso favor. Alabaraganda-se. A nossa prioridade, meus amados, é ter conosco a presença do Espírito Santo no nosso coração. E nós conseguimos através das nossas orações. Vai orando, e Deus vai abençoando, vai orando, as barreiras vão caindo por terra, vamos orando, e o Senhor Deus vai abençoando, acrescentando a nossa fé, nos firmando na sua presença, e a obra de Deus vai crescendo, e o nome de Cristo sendo glorificado. Então, meus amados, uma das razões pelas quais as pessoas se afastam de Deus é porque deixam de orar. Mas orar é fundamental. Orar se faz necessário. Glória ao nome de Jesus. Segundo lugar, as pessoas se afastam de Deus porque deixam de ler as sagradas escrituras. Aí alguém diz assim: mas pastor, eu não sei ler, eu não tive a oportunidade de ir à escola. O que a Bíblia diz, Apocalipse: bem-aventurado os que lêem, bem-aventurado os que ouvem, bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia. Talvez você não saiba ler, mas você pode ser um bom ouvinte, ouvir a palavra de Deus e deixar com que a palavra de Deus esteja no teu coração, na tua vida. Nós conhecemos pessoas que não sabiam ler, mas o Senhor Deus as ensinou a ler na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço um pastor lá em Cuiabá. Ele nunca frequentou o banco de uma escola, mas dava gosto quando ele abria a sua boca para ministrar a palavra de Deus.
Pastor Manuel Inácio era uma bênção de Deus, era um vaso na presença do Senhor, nunca foi a uma escola, e a única coisa que ele sabia ler era a Bíblia, Deus o ensinou. Então, meus amados, existem pessoas que se afastam de Deus porque deixam de ler as Escrituras sagradas. A falta de leitura frequente das Escrituras, ela pode nos afastar do Senhor e nos levar para um caminho perigoso. Então, meus amados, quem sabe ler, não deixa de ler a palavra de Deus. Estude a Bíblia, leia. Se você não pode ler muito, leia um versículo por dia, mas leia a palavra do Senhor. Glória a Deus. Um dia minha esposa estava para São Paulo, para a casa da mãe dela, e eu estava em casa. Terminou o culto, os irmãos foram embora, fiquei por ali. Falei, eu vou ler. Comecei a ler o livro de Apocalipse, e fui lendo, e fui dormir quando eu li o último versículo do livro de Apocalipse, e não durou muito tempo. Então é maravilhoso quando nós nos dedicamos à leitura bíblica, porque é a palavra de Deus que nos dá entendimento da vontade do Senhor, ela é a bússola que nos levará aos céus. E quando nós lemos a palavra, ela trabalha no nosso coração, ela não permite que nenhuma coisa má venha estar alojada no nosso coração, como diz aqui o escritor aos Hebreus. Ela tira, ela nos limpa, a palavra ela nos santifica, ela nos purifica, ela nos lava, aleluia. Por isso que é bom nós lermos a palavra de Deus, porque a falta de leitura, ela pode nos afastar do Senhor e nos fazer caminhar por caminhos perigosos. Quantos são leitores das Escrituras Sagradas? Leia, tenha o hábito de ler, glória a Deus. Terceira coisa que pode afastar o homem da presença do Senhor, é quando os homens não dão ouvidos aos seus ensinamentos. Existem as pessoas que sabem tudo. Alguém vem e ministra, eu já sei isso. O outro vem e prega, eu já sei isso. Não dá ouvido, não presta atenção no que é ensinado, no que é ministrado, aleluia. E as pessoas vão com isso se distanciando da presença de Deus. Mas, meus amados, nós devemos estar atentos aos ensinos e aos mandamentos da palavra de Deus, aos conselhos bíblicos, porque através dos quais nós vamos um dia encontrar com o Senhor. Quem não dá ouvido à palavra, quem não dá ouvido aos ensinos bíblicos, quem não segue os mandamentos do Senhor, eles estão se afastando da presença de Deus. Precisamos dar ouvidos ao ensinamento de Cristo. Lembra de Marta e Maria? Jesus sempre ia naquela aldeia, e um dia Jesus chegou, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a palavra, e ela ouvia com muita atenção. Eu creio que ela fitou os olhos em Jesus, para não perder nada daquilo que o mestre estava ensinando. Porém, na mesma casa estava Marta, e a Bíblia diz que Maria estava aos pés de Jesus. Marta, porém, estava ociosa,
preocupada com os afazeres domésticos, corria para lá, corria para cá, e não teve um tempo de parar para ouvir os ensinamentos do Senhor. Aí ela chega em Jesus, disse: mestre, o senhor não está vendo que a minha irmã Maria está deixando que eu sirva só? Eu estou aqui trabalhando, tentando te servir, mas ela está parada, ela está sentada. Que Jesus disse: Marta, Marta, uma coisa só é necessária. Você está ociosa com os seus afazeres, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Quando você ouve os ensinamentos da palavra de Deus e você coloca no seu coração, ninguém vai tirar. Aleluia. A palavra, ela preenche o vazio da nossa alma. A palavra, ela nos orienta, ela nos faz caminhar pelos caminhos certos. Glória a Deus. Então é maravilhoso quando nós damos ouvidos aos ensinamentos, aos mandamentos, aos conselhos que o Senhor tem preparado para a igreja. Uma outra coisa que pode afastar o homem da presença de Deus é quando nós abandonamos o amor de Deus. Não podemos abandonar o amor de Deus. E às vezes alguém se esquece do amor de Deus. Mas, meus amados, o Senhor, Ele nos abençoa a todo tempo, a todo momento. Mas o homem, ele tem a tendência de achar que tudo o que ele consegue é por causa dos seus méritos. Mas não. Somos o que somos por causa do amor de Deus. Porque você está aqui nesta noite por causa do amor de Deus. Porque nós estamos aqui reunidos nesta noite por causa do amor de Deus. A palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos aqui por causa do amor de Deus. Não esqueça esse amor, aleluia. Mas busque a cada dia se enriquecer com o amor de Deus. Fazendo assim, nós estamos nos aproximando mais de Deus. Em quinto lugar, o que nos faz distanciar da presença de Deus é o orgulho. Quantas pessoas orgulhosas. E o orgulho, ele é um sentimento que faz com que nós nos julgamos melhores do que os outros. Já viu esse tipo de pessoas? Aí eu canto melhor. Deus me usa mais do que o meu irmão. Ah, eu prego melhor. Isso é orgulho. E Deus não está presente na vida de quem tem um coração orgulhoso. Aleluia. Mas quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos que tudo é Deus na nossa vida, as coisas são diferentes. Aleluia. Aí nós cantamos aquele hino: se Cristo comigo vai, eu irei.
Tudo é Ele é tudo na nossa vida. Se você canta, se você louva, agradeça a Deus, glorifica o nome do Senhor, porque foi Ele que te capacitou, foi Ele que te deu o dom, foi Ele que ungiu a tua voz para você louvar. Nós não somos melhor do que ninguém, aleluia. Quem pensa assim, é porque o orgulho está batendo a porta do seu coração. Glória a Deus. E quando alguém tem um coração orgulhoso, quando alguém está nutrindo o seu coração com orgulho, ele está se afastando da presença do Deus vivo. Mas o Senhor está nos dizendo através de Tiago: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. E como nós vamos chegar à presença do Senhor? Nos humilhando, descendo. A palavra de Deus diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. É o Senhor que exalta, é o Senhor que honra, é o Senhor que capacita. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o orgulho tem afastado as pessoas da presença de Deus. Mas quando nós chegamos na presença dEle, com o coração contrito, aleluia, o Senhor nos abençoa. Quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. O que diz Provérbios? Salomão disse que a humildade, ela vai na frente da honra. Primeiro humildade, depois honra. E quem tem um coração orgulhoso, dado ao orgulho, ele está se distanciando da presença de Deus. Mas vamos, meus amados, pedir ao Senhor Deus graça para sermos humildes. Os irmãos lembram das palavras de Nabucodonosor? Certo dia ele passou a contemplar as maravilhas de Babilônia, as belezas que Deus permitiu que ele construísse, e ele usou 3 palavras que não devia ter usado. Ele diz assim: olha o orgulho de Nabucodonosor. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, ele colocou que eu edifiquei com a força do meu braço. Coração orgulhoso, para a glória da minha majestade. 3 palavras de exaltação. Ele diz: eu edifiquei com a força do meu braço, para a glória da minha majestade. Qual foi o fim dele? A Bíblia diz que ele foi pastar junto com os animais do campo. Cresceu pelos, cresceu as suas unhas, foi tirado o seu intelecto, e ele foi para o campo. E ele sofreu, passou ali um certo tempo, até que ele reconheceu que o Altíssimo tem o domínio de todas as coisas. E quando ele entendeu isto, Deus lhe devolveu o seu entendimento, e a partir daí, ele soube glorificar a Deus. O orgulho, meus amados, não serve para nós, igreja de Cristo, porque quando alguém tem o seu coração voltado ao orgulho, ele está se afastando do Deus vivo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, que se aparta do Deus vivo. 6º lugar, o que faz o homem afastar dos caminhos do Senhor são os desejos dos prazeres mundanos e as suas riquezas.
É perigoso. É perigoso quando alguém, ele deseja ardentemente as coisas do mundo. Nós vamos ver aqui, meus amados, que o salmista Asaf, no Salmo 73, ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Olha o que ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade do ímpio. Então devemos ter cuidado. Aprendemos aqui com Asaf, meus amados irmãos, que nós não podemos desejar as riquezas deste mundo, mas que a nossa vida seja plena na presença de Deus. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! E quando nós observamos essas coisas, nós estamos evitando a apostasia. O que é apostasia? Renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé. E muitos têm se tornado apóstata. Passo a passo vão se afastando de Deus, vão se distanciando do Senhor. De repente abandona a fé, abandona os santos caminhos do Senhor. Por isso o Senhor Jesus está nos dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas ele diz: a carne é fraca. Por isso que precisamos ler a palavra, precisamos orar, precisamos buscar a face do Senhor, precisamos estar na presença de Deus, para que de forma alguma nós tenhamos esse extravio fatal que nos levará a apostatar da fé. A condição principal para nos mantermos firmes, na verdade, é uma atitude vigilante. Está vigiando, estar atento, está buscando a orientação de Deus. Quando nós estamos vigilantes, nós estamos nos mantendo nos caminhos do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Como está a sua vida com Deus? Está vigiando? Está atento? Sejamos vigilantes. Teu espírito está pronto, mas a carne é fraca, e nós não podemos ceder à tentação. Já foi cantado aqui, cantou o hino 75, tentado não cedas, né? Foi cantado: tentados não cedas, ceder é pecar. Nós não podemos ceder à tentação, mas nós precisamos pedir a Deus que Ele nos guarde debaixo das suas mãos poderosas. Todas as casas de comércio, todo final de ano eles fazem lá o balanço anual, né, para ver como está, como foi o ano, se foi bem, se foi próspero, se ficou devendo, como ficou o saldo, se foi positivo ou negativo. E na nossa vida espiritual, meus irmãos, nós precisamos fazer um exame a cada dia para ver como nós estamos. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, primeira carta 11, 28, diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Precisamos nos examinar. Glória a Deus. Temos que fazer esse autoexame para ver se a lei do Senhor ainda permanece no nosso coração, ou se nós estamos
voltando atrás. Como está o teu coração? Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler para encerrarmos os Salmo 37, 28 a 31. Glória a Deus. Salmos 37, 28 ao 31. Glória a Deus. Diz assim: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala o que é reto. A lei do Senhor Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão, não escorregarão, os seus passos estarão firmes. Por isso nós precisamos amar a lei do Senhor. Você ama a lei do Senhor? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê vitória, que em todo tempo não haja no nosso coração alguma coisa má que venha nos afastar do Deus vivo. Você pode glorificar a Deus. Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Deixar que o pastor César